Assunto polêmico, assunto importante, assunto sério. Acompanhamos aí a morte do Robbie Williams e o fato fez com que as pessoas parassem um pouquinho para pensar, para debater, para conversar com amigos, até para ficar no momento ali, eu brinco, egoísta de ser, mas pensar consigo mesmo. Poxa, depressão. Ninguém está livre de depressão. Depressão não escolhe classe social, depressão não escolhe muitas vezes idade. E da onde vem essa depressão? Vamos dar um jeito também de cuidar dela? Quem poderia falar desse assunto, claro, aqui no Você Bonita? Minha amiga Lucy Gameiro, né? Seja bem-vinda! Boa tarde! Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Saudades, não é verdade? A gente morre de saudades da Lucy. E eu imagino que você tenha recebido muitas mensagens, até para te propondo, Lucy, vamos lá falar no Você Bonita sobre esse assunto, né? E, de fato, você tem notado que houve um aumento dessa depressão, Lucy? Você tem notado os pacientes um pouco mais ansiosos e com, né, algumas características de depressão? Olha, Carol, por incrível que pareça, a depressão é mais antiga do que a gente imagina. Hipócrates, o suposto pai da medicina, ele diagnosticou 6 doenças mentais, isso há 400 anos antes de Cristo. Nossa. E uma delas era a depressão. Mas o que eu acho interessante, para a gente começar esse assunto, diga, porque as pessoas confundem muito depressão com tristeza. É verdade. Tem sintomas semelhantes, mas as causas são muito diferentes, entendeu? Porque assim, eu posso ter uma tristeza profunda devido a uma perda. A tristeza em si, ela é assim, ela é momentânea, né? Ela vai ter um momento extremamente saudável. É necessário que o ser humano passe por tristezas, porque isso fortalece mesmo a personalidade. Justamente na infância, quando a criança aprende a lidar com as perdas, isso vai fazer uma diferença no seu caráter, na sua personalidade na fase adulta. Então, quando morre um bichinho de estimação, não adianta inventar a história para a criança, ela tem que passar por aquilo. Porém, qual que é a diferença? A tristeza, ela dura em média 2 meses. Em média. É aquela fase do luto e tal, é a insatisfação do não, enfim, não foi do jeito que eu queria, não saiu do jeito que eu queria, enfim. Mas durante 2 meses a vida vai voltar ao normal. Aquilo vai passando e você vai voltando a ter vontade de viver, prazer e tal. Quando isso não passa, quando isso começa a se tornar crônico e permanente, você nota que aquela pessoa está, pelo contrário, cada vez se aprofundando mais na tristeza, aí pode ser um sintoma de depressão. A gente sabe que depressão, ela tem uma reação neurotransmissora, né? É química, não é só sentimental. Não é só emocional, né? Por isso que tem relação até com a alimentação. Muito. Que dissemos um dia aqui. Atividade física, alimentação e tal. Muita gente tem o péssimo hábito de chegar para alguém que está assim numa situação dessa. Isso é preguiça, isso é falta de fazer, isso aí é cabeça vazia, isso aí é frescura. Arruma o trabalho que isso passa. Gente, tenha calma, sabe? Porque assim, a depressão, ela pode ter sintomas diferentes nas pessoas. Para a gente ter uma ideia da coisa, é assim, imagina todo mundo alcoolizado, todo mundo se embebedou. Cada um tem uma reação. Um fica mais alegre, o outro fica mais dorminhoco, o outro fica mais agressivo, o outro fica mais libertinoso, enfim. Qual é o fator comum dessas pessoas alcoolizadas? O álcool no organismo. Certo. A mesma coisa é um depressivo. Ele pode se tornar, porque como você falou no começo, né, do ator lá e tal, muitas vezes uma gargalhada pode estar escondendo uma dor profunda da alma. Não é porque eu estou gargalhando que eu possa não estar depressivo. Então, o perfil de uma pessoa que tem depressão nem sempre é demonstrar o tempo todo que está ali, triste, cabisbaixo. Pode estar um negócio interno mesmo e ela está demonstrando outra coisa. Porque assim, quando a gente pensa em depressão, a gente fala assim, é a dor mais profunda da alma. Realmente, ninguém sabe explicar ao certo o que um depressivo sente. Nem o psiquiatra, nem o médico, não, porque eu posso ter uma ideia, mas eu não sei a dor dele, porque a dor dele pode não ser igual a do outro. Entendi. Não tem como eu medir. O que eu sei é que realmente é uma doença, é grave, é complexa, entendeu? Tem que ter cuidados, você tem que procurar um profissional.
Nesse estágio de depressão, o índice de cortisol, que a gente cansa de falar, é extremo. Por quê? Depressão leva muito ao pânico, ao medo. Eu tenho medo de ser feliz, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de respirar. Eu tenho medo do avião, eu tenho medo do carro, medo do assalto, tudo, né? Todo mundo tem o medo, mas parece que a pessoa está ali impressionada o tempo inteiro, né? Como você fez a sua pergunta. Hoje em dia, não é que tenha aumentado a questão da depressão, porém, a nossa vida cotidiana aumentou os perigos. E isso faz com que a nossa mente tenha que dispersar muita adrenalina o tempo inteiro. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de não poder criar meu filho, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de esquecer a senha do meu celular, eu tenho muitos medos. Quem cuida disso? Né? A gente sabe que, assim, uma glândula que é muito importante nesse caso, que é a pineal, que fica no centro da cabeça, ela ajuda muito nessa parte. Por quê? Ela ajuda a glândula suprarrenal a não produzir tanto medo, tanta adrenalina. Ela consegue controlar as outras glândulas. É por isso que medicamentos podem ajudar em muitos casos, porque eles provavelmente vão fazer aí um trabalho de neurotransmissores, enfim, eles vão suprir esse tipo de coisa. Vão suprir por quê? Olha como é que acontece a coisa. Eu tive a honra, né, amanhã eu vou começar a participar de um estudo pela Unifesp. Olha que legal. Com depressões... Pessoas com depressão crônica na terceira idade. Tá. São pessoas que não conseguem sair desse estágio, já se tornou crônico. Por quê? No caso da depressão, como a gente falou, essa deficiência de neurotransmissores, as células vão se acostumando a ter menos serotonina, menos dopamina, e aí é o perigo. Porque a medicação, os antidepressivos, eles agem bem durante um tempo, porém... eles só tratam a dor física da depressão. Sem dúvida. Mas tirar o sentimento de culpa, de solidão, de angústia, não. É por isso que a gente fala, é muito bom você fazer uma terapia junto. A Organização Mundial de Saúde recomenda, gente, atividades espirituais. É verdade. Quando eu falo atividades espirituais, eu não estou falando de religião. É de meditação. Meditação, relaxamento, respiração, dança, né? Contato social, fazer parte de algum grupo. Verdade. Isso promove o quê? Você acaba saindo do isolamento, porque a depressão leva ao isolamento. Né? Sem dúvida. Então a gente pensa assim, nossa, o que eu posso fazer? Você tem que procurar sim um médico, ele vai te orientar, ele vai conseguir distinguir através até de exames laboratoriais. Sim. É uma depressão, porque tem depressão mais leve, mais moderada, mais grave. Sem dúvida. A partir do momento, vamos ter que fazer uso do medicamento? Gente, a medicação tem que ser tomada corretamente. Sem Isso dúvida. Não quer dizer... E o médico é que vai orientar, né? Não tem como se medicar. Não quer dizer que você não possa recorrer a outros tipos de terapia que vão te auxiliar. Concordo com você. Né? Gente, mas tem tanta coisa bacana que a gente mostra aqui no programa. Inclusive os belos papos com você. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar uma perguntinha no Twitter nesse momento do nosso papo. Vamos ver de quem que é então. Giovanni, um beijo pra você. É tão eficaz quanto remédios... Como... A medicação. Ok, ela tá fazendo então... meditação. Tá. Agora que eu consegui ler tudo. Ela está fazendo uma comparação, então, da meditação, que é isso que a gente está sugerindo, com o uso do medicamento. A gente vai colocar na tela umas imagens que a gente produziu, um VTzinho bem bacana, mostrando celebridades que foram diagnosticadas com depressão. Então, Lucy, vamos respondendo e aí, enquanto isso, o pessoal vai vendo quais são essas celebridades, muitas já até faleceram, né? O que ele perguntou a respeito da meditação é o seguinte, é o que eu te falei, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as pessoas busquem felicidades reais. Tá, reais. E isso quer dizer, não é através dos antidepressivos que você vai encontrar. O antidepressivo vai te dar um alicerce, mas não vai resolver a tua vida. Então, no caso da meditação, né, que a gente fala... Por que o caminho da espiritualidade eu acho que é um dos caminhos mais fortes para te auxiliar? E em todos os quesitos da vida. Primeiro, porque assim, a proposta deles é que você gere expansão, que você expanda, que você tenha aceitação. Porque depressão
no meu ver, está muito associado à raiva. É muita raiva, é muita decepção, é muita frustração. Como é que eu demonstro para os outros que eu não estou feliz? Mostrando o meu pior. Na depressão, você demonstra o seu pior para os outros. Sei. Você olha, você já não vê um ser humano. Você não vê uma pessoa que vive, você vê uma pessoa que existe apenas. Ela só está existindo. Entendi. Ela não participa. Ela não tem essa comunhão com as outras pessoas. Tá. E isso prejudica muito, né? Quando a gente fala dessas práticas espirituais, como a meditação, assim, é um conjunto de fatores que vão fazer com que você realmente se sinta integrado. Por mais que você fale, Lucy, mas a meditação geralmente é individual. Mas você está integrado com você. Isso é muito bom. Você está integrado com a natureza que te cerca, com o mundo que está ao teu redor. Então, isso tudo, eu gosto muito assim, tipo, a acupuntura ajuda muito. Eu gosto muito de acupuntura. Substitui, assim, muitos casos de medicação. Porque ela atua muito bem, ela traz relaxamento, ela ativa todas essas glândulas que eu falei, principalmente, né, a pineal, a hipófise pineal que a gente fala, as suprarrenais, enfim. Isso através dos pontos, que a gente já mostrou várias vezes aqui. Gente, olha, a acupuntura é fantástico, eu também gosto muito. Hipnose é uma prática. Gente, a hipnose, quando eu falo hipnose, não é aqueles shows absurdos, né? Que a gente vê por aí, não é show de palco, não é circo, porque a hipnose verdadeira, ela tem o intuito de te levar a uma concentração muito grande, e isso exige que o cérebro se manifeste. Então, eu recomendo muito, eu procuro profissionais que fazem. Gente, eu já ouvi, amigas minhas já fizeram. Para encontrar o problema que está agindo hoje, muitas vezes ele ficou lá atrás. E esses profissionais, eles fazem com que você resgate exatamente isso. Uma técnica tão bacana, tão interessante, que a pessoa consegue se lembrar de coisas e vir à tona alguns momentos de infância, momentos que, assim, normalmente a gente não lembraria. E que consegue explicar uma série de coisas. Às vezes, uma falta de envolvimento entre filhos e pais, uma falta de envolvimento, né, de muitas coisas. É muito interessante esse trabalho. A gente nunca fez uma pauta aqui no Você Bonita sobre isso. Uma pessoa, se mas você quiser, eu acho que seria legal. Indico, não porque realmente quando é tratado com seriedade, isso tem um benefício muito grande. Eu também acho. Auxilia muito a pessoa. Eu trabalho com consultoria comportamental, então eu sei o quanto isso faz diferença nas pessoas. Quando eu fui convidada agora pela Unifesp, eles querem saber, é uma pesquisa mesmo, muito séria. Você vai trazer o resultado aqui pra gente. Eu vou participar durante 5 semanas dessa pesquisa, com palestras motivacionais. O que uma palestra motivacional pode causar no paciente depressivo crônico? Eu fiquei muito honrada, agradeço mesmo, assim... E pode causar tudo, toda a melhor impressão, pode, sabe por quê, momento. Carol? Eu vou sinceramente, assim, você conhece já um pouco da minha vida, sabe? Durante a minha adolescência, quando a gente fala assim das depressões, essas pessoas famosas e tal, que acabam levando ao suicídio. É muito importante que você entenda o seguinte, você pode estar deprimido e você também pode estar com uma tristeza profunda. Depressão é algo assim que a gente fala assim, nossa, Lucia, às vezes parece que é irreal, parece que ela não existe, que é só imaginário. Não é verdade, a depressão é real, ela existe, é perigosa, você precisa realmente de um tratamento, mas a tristeza profunda também. Entendeu? Não dá pra fechar os olhos. Durante a minha adolescência, por exemplo, eu tentei suicídio 4 vezes. Então, gente, dá pra imaginar. 4 vezes. E não era depressão. Não é que eu estava deprimida. Eu estava com uma tristeza profunda, aonde eu descobri, eu pensava assim, eu não queria me matar porque eu queria acabar com a minha vida. Eu queria me matar para acabar com o sofrimento de outras pessoas. Eu me considerava um problema muito grave na vida das pessoas. E eu achava que, morrendo, e isso acabaria. Olha só, gente. E no caso da depressão é muito diferente. A pessoa não vê sentido mais nisso aqui. Tipo assim, igual o Robbie Williams. Uma pessoa notável, de talento brilhante. De repente, ele chegou no momento que ele falou, eu não tenho mais o que oferecer. Eu não tenho mais valor, eu não tenho mais ligação com essas pessoas. E a pessoa desiste. Sabe quando eu olho para você, eu não vejo um ser humano. Eu olho para a planta, eu não vejo uma natureza. Eu não vejo sentido nas coisas. Vamos colocar a perguntinha da Karina, porque eu acho que tem mais ou menos, vamos ver. A ver com isso que ela está falando. Vamos ver. Karina, na tela, perguntinha do Insta, um beijo pra você.
O que fazer nos momentos de muito medo e tristeza? Eu imaginei que a pergunta dela tinha total relação com isso que você está falando. A tristeza é tão grande, aquele pânico, aquele medo é tão grande. O que a gente pode fazer no momento que dá uma crise, Lucy? Bom, assim, é o que eu te falei. Não adianta você chegar para uma pessoa muito triste ou depressiva e falar para ela, meu bem, levanta esse rosto. Vamos lá. Vai, bate a poeira e dá a volta por cima. É a mesma coisa que você falar para alguém que está com febre e parar de ter febre. Não faz sentido. Entendi. Não faz sentido. O que eu indico, né? Indico, inclusive, lá para o pessoal na clínica. Nesse momento, você precisa se desconcentrar um pouco de você. Porque você está tão voltado para você que você não enxerga nada. Tem um exercício que eu acho muito legal, ele faz com que você consiga ativar o lado esquerdo do cérebro. Tá. Esse lado esquerdo do cérebro, ele consegue fazer com que você domine as suas emoções. Tá. Porque o lado direito é que cuida, né, de toda a criatividade e tal. O lado esquerdo, ele é muito exato. Então, como é que eu vou fazer isso? Se estou lá desesperada, tô com medo, tô sozinha. Ensina pra gente. Primeira coisa, você vai se deitar num lugar tranquilo. Tá. Vai respirar profundamente, né? Quando você inspira, pensa que você está inspirando coragem. Tá. Quando você expirar, pensa que você está liberando o medo. Tá. Você vai fazer isso assim umas 5 vezes, né? E vai. Com calma. Em seguida, você vai começar a contar em ordem decrescente do 100 ao 1. Porque se você contar do 1 ao 100, o cérebro não vai dar, não vai dar a mínima bola porque ele já está no piloto automático. Entendi. Quando você tem que contar decrescente, ele vai parar porque você tem medo de se perder. Entendi. Quando você faz isso, você tira o foco do medo. E fica prestando atenção nos números. E quando você terminar, você vai perceber que você está relaxada. Olha que legal. Você, mas e aí? Voltou? Faça de novo. Voltou de novo? Faça de novo. Lógico, claro. Vá fazendo. Procure coisas que te tragam bem-estar. Coloca uma boa música, uma aromaterapia, um aroma agradável para sentir. Concordo. Abra a janela. Mas não dá. Vai depender de você. Porque antidepressivo, todas essas terapias só vão funcionar se a pessoa quiser sair dessa. Entendeu? E ela pode sair. É isso que eu quero garantir, que depressão é sério, é uma difícil, doença, mas dá para conseguir conciliar. Eu concordo. Bom, eu ficaria aqui horas batendo papo com a Lucy, porque é bom demais. Esse assunto é um assunto interessante, polêmico. A gente sabe que chegaram várias perguntas, mas eu vou agradecer. Quem quiser entrar em contato com a Lucy, gente, liguem, acessem o site. O telefone é o 5083-8535, 5083-8535. No Face, é só você colocar Lucy Gameiro que você já encontra tudo. No YouTube tem um canal seu também com os programas Simplesmente Feliz. E também tem o seu blog, que é lucigameiro.blogspot.com. Posso dar um recadinho? Diga. Eu vou dar um curso dia 30 de agosto. É um curso da 1 às 5 da tarde. 5 Passos para a Felicidade. É um curso de conhecimento pessoal. A minha palestra de sábado, gente, infelizmente já está lotada, mas eu prometo que vou marcar outra. E, enfim, é isso aí. Mas quem quiser participar do curso... É essa? Do curso? O meu curso é dia 30 de agosto. 30 de agosto, sábado, vai ser da 1 às 5 da tarde. Fechou. Né? E o pessoal da Unifesp, amanhã estaremos lá. E traga, então, o resultado aqui pra gente falar ao vivo. Eu acho importante mesmo. Obrigada, Obrigada, viu? meu Sempre, amor. muito carinho. A Lucy é uma querida. Volte Beijo logo. Pra Fátima, né? Beijo pra Fátima, que trabalha com os meus pais, com a minha família. todo mundo. E ama você, adora você. Obrigada, Lucy. Um beijo.